Vou embarcar agora Yasmin Alves e o Paik Santarém. Então, como eu disse mais cedo, a Yasmin já esteve aqui, ela é militante antirracista lá em Pernambuco, integrante do Afoxé Alafim Oió, e o Paik Santarém é antropólogo e urbanista, doutor em arquitetura e urbanismo, mestre em antropologia, com formação em ciências sociais, co-organizador e coautor do livro Mobilidade Antirracista. Nosso tema original é a questão da tarifa zero, mas evidentemente que eu vou pedir a eles para comentarem o massacre do Rio de Janeiro. Yasmin, querida, que bom que você voltou. Muito bem-vinda. Opa, Yasmin caiu, já vai voltar, deve ter dado algum pepino ali. Paik, muito bem-vindo, que prazer, homem. Que bom que você está aqui. Tudo bem, joia? Belezinha? Tudo bem, cara. Tudo bem. Você fala de Brasília, né? Isso, estou no Distrito Federal. Eu morava aí até um mês atrás, um pouco menos de um mês atrás. É mesmo? Morei aí, agora estou aqui. Estou aqui no Grande Piauí. Um pouco melhor. Muito bem-vindo, então. Você é um dos principais pensadores e teóricos e também ativistas. Olha, a Yasmin disse que vai entrar daqui a pouquinho, deu problema lá. Ativistas da luta pela tarifa zero. Mas antes de falar da tarifa zero, eu queria um olhar seu para o massacre do Rio de Janeiro. Mostrei mais cedo, Pai, que eu não sei se você viu essa foto dramática, agora de manhã, é a foto deste dia seguinte ao massacre, esta fileira de mais de 50 corpos lá na Penha, recolhidos pelos moradores, corpos que o Estado matou e deixou para apodrecer nas matas da Penha. Então, com isso, a gente pode ter mais de 110, 115, 114, 115 mortos, mais do que o massacre do Carandiru em São Paulo na década de 90. Você acompanhou o massacre ontem? Qual o seu olhar para isto? Bom, infelizmente, primeiro, bom dia a todos, né, porque é possível, né, ter de bom dia depois do absurdo de ontem, né, da guerra escancarada de ontem, né, apresentada. Eu acompanhei, ontem especialmente, eu estava um dia de... eu trabalho, né, como consultor, como pesquisador, então eu estava num dia de muitas reuniões, muitas atividades de trabalho. E o dia foi todo entremeado por essa situação, desde o começo da manhã, né, com essa operação estapafúrdia, meio bizonha, né, feita pela polícia pela manhã, com a resposta que ela teve do tráfico, do crime organizado, e o massacre que seguiu durante o dia, né? Eu não quero entrar muito dentro acho que tem melhores analistas do que eu para tratar de como o tema de como a coisa aconteceu, do que tem ali de uma geopolítica ou de uma estrutura mesmo ali desses conflitos no Rio de Janeiro, mas especialmente tratar de dois assuntos assim que para mim são horríveis na situação. Primeiro o evidente, assim, né? O Estado, né, o governo fascista, Cláudio Castro, decide matar, em determinado momento do dia, decide que cerca de 100 a 200 pessoas vão morrer na cidade pelas mãos da polícia. Né? Essa é uma decisão política, uma decisão de soltar os policiais para matar pessoas na rua. Obviamente, além das pessoas que foram mortas e presas, centenas, milhares de pessoas feridas e de vidas destruídas por um tipo de ação do Estado que está dentro da ideia de genocídio, está dentro da ideia de matar a população preta, pobre, periférica, como se a nossa vida não valesse nada, como se a nossa vida fosse lixo. Né? Acho que esse é o central. Né? Acho que tudo além disso é irrelevante. Assim. Ou seja, um nível de avanço da onda fascista, da forma genocida, racista, né, da polícia e do Estado brasileiro, que vão decidir matar as pessoas, independentemente de onde elas são, do que elas fazem, etc., matar aleatoriamente ao interesse de Estado. Né? Ou seja, é utilizar o corpo negro, utilizar o corpo periférico, utilizar o corpo do trabalhador pobre como uma ferramenta de disputa política. Né? E esse é o segundo ponto, que isso é abjeto. Acho que a gente tem que nosso setor, nossas organizações, né, não podem de forma alguma cerrar fileiras ou se aproximar
de qualquer tipo de articulação com esse tipo de gente, com esse tipo de setor, né? Porque aí as argumentações estão sendo colocadas durante o dia, estão sendo assim, isso foi utilizado pela extrema-direita para o jogo eleitoral. Isso foi utilizado para trazer a segurança pública para o centro do debate. Isso foi arquitetado como uma forma de ganhar a disputa do Rio de Janeiro entre Paes e Cláudio Castro. Isso é uma forma da polícia se relocalizar do jogo, etc. E nenhuma dessas hipóteses devem ser descartadas, é tudo isso mesmo. Mas como é que a gente chega num nível, grau de brutalidade, de degradação, de desprezo pela vida da população preta, pobre, periférica, né, da classe trabalhadora brasileira, em que, para qualquer disputa política e institucional, você pode, com tranquilidade, sem o cargo dele estar posto à prova hoje, sem ninguém hoje estar sendo impeachmentado ou ter protesto na rua destruindo tudo, o resto da classe política não está debruçada sobre isso, para extirpar essa pessoa da política e da vida social e pública brasileira, né? Como é que chegamos ao caso de um governador decidir que 100 pessoas vão morrer no começo da manhã e mais de 100 pessoas estarem mortas, mais de 100 pessoas estarem presas, muito mais de 100 pessoas estarem feridas, centenas, milhares de famílias destroçadas pela decisão pela decisão de ganho político, pela decisão equivocada de guerra de um secretário, de um governador, etc. Né? Eu acho que isso aí é o central. Assim, o país tinha que estar parado hoje. Hoje a gente não tinha que nem estar conversando aqui. Hoje o país tinha que estar parado, a gente está fazendo outras coisas, né? Eu acho que isso aí para mim, o centro da indignação está aí. Ok, o país não parou, a gente vai ter que seguir, né? Nossa vida, nossa luta. E eu acho que a lição que fica para a gente, para nós revolucionários, para nós que estamos na luta pela construção de uma outra sociedade, pela construção de uma sociedade com fraternidade, socialismo, igualdade, uma sociedade anticapitalista, que nós temos que ter mecanismos para reagir a isso, para reagir à violência e ao genocídio do Estado contra a população pobre, né, negra, periférica. Isso tende a se avolumar. Nós estamos num momento hoje de guerra do Brasil, de forma de organização da política nacional em torno da guerra e da morte das pessoas, que tende a se avolumar, e nós temos que ter reação e resposta a isso. Os ataques que estão tendo contra militantes, as denúncias, as ameaças e tudo isso que está acontecendo, tendem a se avolumar. Então, esse é o estágio hoje que a gente está no nível de uma luta revolucionária no Brasil, vai passar por isso. Assim. Enfim, não, muito. E você traz uma questão que é algo para a gente pensar na nossa responsabilidade, né, como lideranças e protagonistas da luta política do país, que é o que você falou, o país tinha que estar parado hoje, greve geral no país depois desse massacre, entendeu? E a gente vê um cenário de uma indignação, cada um a sua, né? Não tem mobilização, não tem reação, então tem uma tarefa importante para a esquerda brasileira, que é ir construindo essa sensibilização. Yasmin chegou aqui, deu um probleminha lá, tá aqui. Yasmin, chega. Oi. Tá fechado o microfone. Fala, querida. Continua sem som. Tá. Aí. Não. Continua muda. Tá com dificuldade ela. Tá bom. Bom, vamos entrar no nosso tema, que é a questão da tarifa zero. Pai, que você é um dos principais pensadores e líderes da luta pela tarifa zero. Dá para colocar já tarifa zero no país inteiro, em primeiro lugar? Ou até uma pergunta antes. Qual é a relevância da tarifa zero para trabalhadores e trabalhadoras do país? Você que é co-organizador e coautor de um livro chamado, com o título de Mobilidade Antirracista. Já indica o teu caminho de reflexão. Fala para nós. Bom, acho que primeiro contar um pouco da minha trajetória, né? Eu sou militante, sou um dos membros fundadores, né? Não que seja tão relevante assim, mas nós éramos milhares na ocasião, né? Centenas e na plenária, mais milhares, que estavam fundando o movimento Passe Livre, né? Há 20 anos atrás e 6 meses, né? 10 meses, né? Que foi em janeiro de 2005, a gente estava fundando o movimento Passe Livre nacionalmente.
E, bem, sigo no Movimento Passe Livre até Poxa, hoje. Ele você tem... era um menino na ocasião, então. Sim, sim. Fiz 40 Que idade anos você semana tinha? passada. Tinha 20 anos. Eu Nossa, fiz 19, na verdade. Tinha 19 anos, legal. em 2005. E nós construímos o movimento Passe Livre, e no começo do movimento, né, o movimento ele nasceu a partir da luta de algumas cidades que estão fazendo lutas contra aumento de tarifas, com outras cidades, né, uma tradição do movimento estudantil brasileiro que lutava por passe livre estudantil. E o movimento Passe Livre nasceu da junção dessas duas lutas, né, das lutas contra aumento de passagem, da luta por passe livre estudantil, com a bandeira do passe livre estudantil inicialmente. E nós tínhamos já na nossa carta de fundação do movimento que nós buscaríamos a gratuidade total, mas tínhamos que construir os meios necessários para que essa política fosse efetivada, né? E começamos a estudar e buscar, e aí nós descobrimos essa proposta, né, da gestão da Luiza Erundina na Prefeitura de São Paulo, pelo secretário, então secretário dela, o Lúcio Gregori, que propôs a tarifa zero no transporte coletivo. Isso em 92, entre 91 e 93, esse debate circula, né? E aí nós retomamos essa proposta, chamamos o Lúcio Gregório, ele fez amplas formações conosco, nós tivemos muitos debates, fomos estudar também e construir essa possibilidade de militância. Então, nós buscamos a tarifa zero a partir de 2005, 2006, como uma possibilidade de reorganização do transporte no Brasil, e fizemos uma série de lutas, muitos setores se somaram, e ela hoje está nesse aspecto, né, nesse patamar que ela está, envolto de contradições, disputas, etc., mas hoje com uma possibilidade efetiva e concreta nacional. Então, sim, né, 20 anos de luta pela tarifa zero, é possível implementar a tarifa zero com rapidez na sociedade brasileira, certo? Com É possível, rapidez. com rapidez. Se houver vontade política, organização, etc., é possível implementar com rapidez. Porém, a conjuntura e a forma que a sociedade brasileira está organizada, ela demanda, obviamente, um conjunto de estudos técnicos, um conjunto de reorganizações políticas, etc., para que a tarifa zero seja implementada. Mas essa dimensão como eu posso dizer, essa dimensão do tempo necessário para ela ser implementada, ela está muito mais vinculada às condições políticas, né, e à conjuntura política, a correlação de forças da sociedade brasileira, do que a alguma dimensão técnica. Você vai ter cidades em que, para implementar a tarifa zero, talvez seja necessário 1 ano, 2, desde que você comece a implementar até ela estar plenamente implementada. Você tem cidades em que você pode implementar de hoje para amanhã. Você tem cidades em que... Muitas cidades do Brasil têm feito isso, né? De hoje para amanhã é sempre uma... Eu estou usando esse termo assim, né? Porque todo mundo fala, não dá para implementar a tarifa zero de hoje para amanhã, né? Mas as pessoas estão falando isso há 20 anos. Há 20 anos os gestores dizem que não dá para implementar amanhã. Eu estou há 20 anos ouvindo isso. Mas sim, daria. Você tem cidades que de um dia para o outro estão implementando, cidades pequenas, algumas cidades médias, né? Claro que para implementar a tarifa zero da forma que nós compreendemos que é o correto, é um processo que leva anos e que envolve muitas lutas. Para nós, somos um movimento social, eu vou aí colocando assim, né? Desde o local onde eu estou, eu te dou 3 respostas. A primeira, do ponto de vista, a questão não é técnica, ela é política. Se houver vontade política de implementar a tarifa zero, você pode decidir começar a implementar hoje e, no prazo determinado da sua cidade, o que tiver, né, de você ter que fazer uma reorganização técnica, organizar conselhos de trabalhadores, etc., e tudo mais, né, isso leva um tempo, isso é um processo, é a construção de uma política pública. Então, do ponto de vista, assim, há uma questão de vontade política. Essa decisão política é o que a gente tem que conquistar. Segundo, pelo fato de hoje não haver uma atenção pública, uma atenção direcionada à implementação da tarifa zero, as cidades que estão implementando tarifa zero estão implementando por caminhos diversos. Então, nós temos hoje 138 cidades no Brasil que têm tarifa zero, e essas 138 cidades, uma grande parte delas é porque o transporte estava falido. O transporte na cidade pequena estava falido, e aí o governo, para o prefeito da cidade, em um rearranjo, em uma articulação, porque não queria pagar tanto subsídio, preferia usar esse dinheiro de subsídio para bancar o transporte como um todo, implementa a tarifa zero. E aí implementa ela assim. Aí sim, de uma hora para outra, de forma atropelada. Certo? Mas nós temos 138 cidades no Brasil que têm tarifa zero. E aí um terceiro ponto é, o que nós estamos lutando, no fim das contas, não é pela tarifa zero amanhã em todas as cidades. O que nós estamos lutando é para a construção de um sistema único de mobilidade que organiza a mobilidade em todo o país, onde a tarifa zero ela é um elemento central, mas ela é um dos elementos
da organização de um transporte com financiamento público, ou seja, progressivo, melhor dizendo, que é pago pelos mais ricos, com operação por empresas públicas, e essa operação por empresas públicas, né, seja feita por meio de conselhos, onde os trabalhadores e usuários estejam na direção do serviço, onde nós tenhamos garantias aferidas de qualidade na mobilidade, e que a mobilidade circule nas regiões pretas, pobres e periféricas do Brasil, e não só faça um circuito para levar os trabalhadores para o trabalho, os estudantes para a escola, né? Uma mobilidade que sirva aos interesses da classe trabalhadora, das mulheres, da população preta, da população pobre, da população negra, da população LGBT, que sirva aos interesses da cidade, que seja um instrumento de luta contra a segregação. E uma mobilidade urbana que tenha um interesse e que tenha vínculo com as lutas contra o desastre ambiental e climático, né? Ou seja, contra esse desastre capitalista, contra o desastre capitalista, que tem uma repercussão, né, na dimensão ambiental e climática, né? Ou seja, isso sim, isso leva muito tempo, certo? Isso leva muito tempo, porque é a construção de ferramentas e mecanismos de poder popular dentro da mobilidade urbana. Isso nós estamos levando 20 anos para construir, certo? Nós estamos há 20 anos com diferentes experiências no Brasil inteiro, muitas organizações, movimentos de variados tipos, partidos políticos, ONGs, movimentos sociais de bairro, grêmios estudantis, DCEs, aí um conjunto, uma miríade de organizações de todos os tipos que estão fazendo experiências de luta pela tarifa zero. Essa experiência de luta, que tem, né, no nosso caso, no meu caso, melhor dizendo, né, e sendo no caso do Movimento Passe Livre, tem 20 anos, ela sim demora, é uma construção longa, sim. Você tem que acumular força para poder. Agora, a implementação da tarifa zero, ela sim é possível em curtíssimo prazo. A Yasmin, deixa eu ver, ela está aqui, mas está muito inconstante a conexão dela, já sumiu de novo. A hora que ela chegar, eu embarco aqui. Agora, aqui, alguém pediu, o Mauro, pede para ele comentar, sobre o desfecho de 2013, né? Essa é uma questão crucial. Há uma visão da chamada campo progressista extremamente negativo em relação a 2013, que 2013 foi a antessala do golpe, blá, 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 que era a CIA que comandava 2013, você foi o protagonista de 2013. Acho que é legal, sim. Faz um balanço para nós. Bom, eu quero falar primeiro sobre 2013, vou ser um pouco sucinto, para a gente poder conversar de outras coisas. Sim. Mas, bem, a primeira coisa é o seguinte, eu quero fazer só um paralelo que a gente fazia, né? Quando nós começamos a militar, boa parte de nós, nossa geração, já estava consolidado, né? O conjunto das organizações, que inclusive boa parte delas dirige à esquerda até hoje. Mas nós tivemos notícias de que quando os jovens sindicalistas apareceram ali entre 77 e 81, desafiando as direções sindicais à época, houve muita gente que escreveu dizendo: esse pessoal aí das greves de fábrica, etc., esse pessoal dos conselhos de trabalhadores que estão no centro, eles são agentes da CIA para desestabilizar os partidões brasileiros, né? Um certo jovem sindicalista à época, que hoje é até presidente do Brasil, por coincidência, foi muito acusado de ser um infiltrado da CIA na esquerda brasileira naquela época. Talvez possa até ter alguma veracidade nisso, eu não sei, eu não posso dizer. Mas, curiosamente, essa mesma pessoa, né, curiosamente, os presidentes do Brasil e, claro, boa parte da esquerda brasileira, diz que 2013 foi algo financiado pela CIA, né? Porque havia um questionamento, uma forma, um tipo de aliança de classe, um tipo de colaboração de classe que estava em curso, estava em amplo avanço no governo naquele período, né? Então, assim, só deixar essa ironia, né? Eu sou um jovem mais, né? Tenho 40 anos, mas sou um pobre trabalhador, vivo do meu dinheiro, vivo do meu sustento, né? Adoraria, né, não estar desempregado em 2013 como estava, né? Tá recebendo, né, dinheiros aí voluptuosos. Não existe isso, né? Isso é um tipo de calúnia, um tipo de difamação espúria, né? Que ataca violentamente militantes, porque os militantes de 2013, o que eles passaram? Muitos passaram por processos criminais, pegamos os casos 20 do Rio de Janeiro, todo o bloco de lutas lá de Porto Alegre, muitos militantes do Brasil inteiro que foram criminalizados e quase foram presos, como quase foram
condenados como terroristas, né, por estarem fazendo lutas por direitos para a população, né, naquele período, né? Então, assim, é só essa primeira ideia da CIA, desculpa, isso me tira um pouco do sério, porque claro. é violentíssimo um militante estar dedicando sua vida, arriscando sua vida né, ao limite do que a vida e a morte, pelos direitos da população, pela luta da classe trabalhadora, pela luta revolucionária, e receber um tipo de calúnia dessas, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, 2013, nossa leitura é a seguinte: 2013 não é exatamente... A gente pode ler 2013 ou como uma antessala para o fascismo, o que eu discordo, vou explicar por quê, ou como uma tentativa, talvez desesperada, da classe trabalhadora de afirmar a colaboração de classes, a ideia de direita e esquerda muito articuladas dentro do governo, que você não consegue diferenciar o que são os projetos desses setores, o vínculo tão articulado entre as formas políticas do Brasil e o que há de direita financista, do agronegócio, etc., vai nos levar a um caminho de fortalecimento desses setores. Esse tipo de aliança, nós temos que emergencialmente lutar contra isso. 2013 pode ter sido um grito da classe trabalhadora contra esse tipo de aliança, para apresentar essa hipótese. Porque o que estava acontecendo que não estava no radar da classe, não estava no radar do poder naquele período, né? O que estava acontecendo é que nós tivemos, entre 2000 e 2013, lutas contra aumento de tarifas, e pautando a questão do transporte, em quase todas, ou em todas as capitais brasileiras, em centenas de cidades, por passivo estudantil, etc. Entre 2000 e 2013, essa era uma luta crescente. Nós tínhamos aquele período agora. um amplo... Opa! Chegou. Vamos ver. Nós tínhamos naquele período uma ampla crítica às formas como as construtoras brasileiras estavam se aliando ao capital financeiro para fazer reformas urbanas das cidades, que iam segregar a cidade pelos mega-eventos, para a organização dos mega-eventos, e de que aquilo iria dar problema. Havia um conjunto de insatisfações na sociedade brasileira naquele período que se expressaram na luta contra o aumento da tarifa, certo? Essa luta contra o aumento da tarifa, qual foi a resposta da esquerda naquele período, da esquerda institucional que estava no poder? Dar de ombros à pauta da mobilidade urbana, dar de ombros aos movimentos sociais e se aliar, essa esquerda assim, que estava no poder, se aliar à direita para reprimir esses movimentos sociais. E esses movimentos sociais, no nosso caso, né, fomos escanteados, caluniados, etc., tudo mais. Fomos escanteados. Pela aliança com quem? Pela aliança com Michel Temer, pela aliança com o MDB, pela aliança com esses setores, né, que depois deram um golpe no governo. Então, 2013, o que 2013 pode ter feito? 2013 pode ter arranhado um pouco essa ideia de que a colaboração de classes vai salvar a esquerda brasileira, vai ser o futuro e progresso do país. Disso nós discordávamos à época, discordamos hoje, e não achamos que é uma antessala do fascismo, porque 2013 não foi responsável pela queda do preço das commodities, que é um dos pontos importantes para a crise da esquerda brasileira depois no governo subsequente. 2013 não foi responsável pela guerra, pelo conflito no Oriente Médio, que vai resultar nessa guerra Rússia-Ucrânia, por esse tipo de reorganização da geopolítica global. 2013 não foi responsável pelo avanço da extrema-direita, né, pelos governos de extrema-direita subsequentes no Brasil inteiro. Há uma ideia de associar, né, e de criminalizar a luta popular pela reação, há uma ideia de criminalizar a luta popular pela reação, atribuindo a ela muito mais coisas do que ela poderia realizar, do que ela poderia fazer naquele período. 2013, a luta popular contra o aumento das passagens, que se avoluma e explode no Brasil, ela, claro, tem suas debilidades. Eu não estou abdicando aqui de erros políticos que diferentes movimentos, a minha organização teve, outras organizações tiveram. O que só não pode ser feito é de atribuir responsabilidades extras, responsabilidades que não têm qualquer tipo de vínculo com o que estava concretamente colocado à rua, como se houvesse uma responsabilidade de você sair à rua para lutar contra o aumento de passagens, e por isso, como diz o meme, né? Eu saí à rua para lutar contra 20 centavos e depois acordei no regime fascista brasileiro. Como se houvesse essa causalidade. Um tipo de deseducação para o exercício do poder popular, de deseducação para todos os lutadores. O que essa imagem coloca é de que, se você for lutar pelos seus direitos, você não pode sair às ruas, você não pode se manifestar, você não pode se organizar. A ideia de que a organização popular ela não é perigosa ao capital, é de que a organização popular ela é perigosa para o socialismo, como se o socialismo dependesse de que a população não se organizasse. Eu acho que esse é o tipo de ideia que é deseducadora para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem que entender que ela tem que lutar. E lutando, ela vai aprender,
com os seus erros, com os seus acertos, com as suas vitórias, com as suas derrotas. Perfeito. Nesse sentido, eu defendo 2013 com unhas e dentes. Perfeito, Paik, bem legal, bem legal. E é o seguinte, essa visão de 2013, ela não é apenas deseducadora, né? Ela é, na verdade, uma fake news dos chamados segmentos progressistas, né? Ela não tem alicerce efetivo na realidade. Quando você fala da minha organização, você está falando do movimento Passe Livre, né? Isso. Ah, legal, entendi. Vamos ver se a Yasmin consegue agora. A internet dela tá um desastre lá em Recife. Vamos ver se ela consegue agora. Não me ouvi agora? Agora estamos te ouvindo, mulher. Que bom. Que bom. Ótimo. Que sufoquinho, passei aqui. Ótimo. Não, perfeito, deu para você entrar. Isso, muito bom, muito bom. Até porque, Paik, ela é a nossa cupida, né? Quem sugeriu, inclusive, fazer esse encontro atrás aqui foi exatamente Yasmin, queridíssima Yasmin. Que bom que você conseguiu entrar, Yasmin. Vamos entrar, para não atrasar demais a agenda, né? Vamos ficar direto no tema do passe livre, da tarifa zero, né, para a gente continuar nessa temática. Me fala como é que está esse movimento em Pernambuco. Você é uma das articuladoras do movimento pela tarifa zero em Pernambuco. Como é que é esse movimento especificamente em Recife e em Pernambuco? Isso. Mauro, primeiro, bom dia a todo mundo, na medida do possível. Vou respeitar aí a mediação de Mauro, mas no final eu quero fazer uma sugestão aos nossos movimentos em relação à chacina, mais um crime cometido no estado do Rio de Janeiro, tá? Não. Mas bora lá. Não precisa respeitar, não. Pode falar já. Pode falar já, não precisa respeitar, não, que você manda, querida. Pode falar já sobre a chacina, então ótimo. Então ótimo. Então, gente, eu estou contemplada pela análise que Tarcísio Mota, né, deputado federal do PSOL, Mauro, e as contribuições que Paik aqui trouxeram sobre essa questão, e eu acho que a gente tem os diferentes movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, sindicatos, tem que se fazer duas perguntas assim importantes. Primeiro, qual o nível da consciência dos nossos movimentos e como é que está o programa político dos nossos movimentos em relação à segurança pública e à violência racista da polícia. E segundo, o que estão fazendo em relação a isso, né? E uma outra é qual o nível de mobilização. No caso de Pernambuco, nós estamos concentradas, e aí as mulheres negras dos movimentos estão concentradas em construir a Marcha Nacional de Mulheres Negras, que vai acontecer em novembro, já. E as demais partes do movimento negro do nosso estado está desmobilizada, né? E isso dificulta com que a gente responda rapidamente e à altura o que aconteceu não só na cidade do Rio de Janeiro, mas o que vem acontecendo no estado de Pernambuco. Nós temos dados alarmantes sobre crianças mortas, baleadas aqui no Grande Recife, né? E a minha sugestão é que nesse mês da consciência negra, né, nesse novembro antirracista, ao invés de a gente construir os tradicionais atos e protestos em grandes avenidas públicas, que a gente se mobilize ciente de todos os riscos que isso traz para a nossa militância, mas que a gente se mobilize para fazer intervenções em frente aos batalhões de polícia que estão nos bairros onde há os altos índices de violência. Por exemplo, aqui em Recife, o Ibura é um dos bairros da nossa cidade onde tem um maior índice de violência policial racista da polícia. Então, eu acho que a gente tem que estar no Ibura, com a população do Ibura, dialogando sobre violência racista da polícia. A gente já fez isso no ano de 2019, durante a pandemia, e acho que nós temos que fazer novamente intervenções em frente aos batalhões de polícia e das instituições responsáveis, né, para a gente mostrar quem tem sido responsável por essa violência. Agora, claro, isso precisa de mobilização e engajamento. No último ato do mês da consciência negra, do 20 de novembro que teve aqui, Mauro, a CUT não chamou,
obviamente, né? Várias centrais sindicais, sindicatos não chamaram a sua dita base para participar do ato, então foi um ato concentrado na vanguarda do movimento negro aqui. Então, a esquerda hegemônica, progressista, ela nos diz algo a partir disso, né? Então, é só essa contribuição que eu quero trazer para esse debate e posso ir para a tarifa zero. Yasmin, só uma questão antes, por favor, acabou de chegar um vídeo aqui, que acho que uma das cenas mais dramáticas do que está rolando no Rio de Janeiro, e tem a ver com o que o Paik estava falando sobre o processo da luta pela tarifa zero, é essa questão de que a população preta, periférica, está lançada à sua própria sorte pelo Estado brasileiro e por suas diferentes instâncias, né, federal, estadual, municipal. Então, assim, é dramático que os trabalhadores brasileiros, os pretos periféricos, no caso lá do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, sejam eles os responsáveis por ir resgatar os corpos dos assassinados pela polícia. Olha essa cena aqui, é de chorar, é de chorar. Olha essa cena aqui, agora de manhã, lá na Penha. Vejam, prestem atenção, inclusive, qual é o carro que leva um dos corpos que chega lá. Vamos lá. Olha isso aí. Vocês estão vendo o carro ali? É um carro particular, não é um carro do IML, da polícia. Direitos humanos não entrou aqui ontem. Tudo ordem do Estado, do governo. Por que repórter polícia primeiro? Por que direitos humanos não apareceu ninguém? Por que família não foi? Dramático. Por que família não foi? Dramático, e as mesmas forças que em 2013 acusaram o movimento do passe livre de serem um movimento a serviço da CIA, a serviço da direita, essas mesmas forças hoje não fazem a acusação direta ao governo Cláudio Castro de ter cometido um massacre, de ter cometido uma chacina. Como eu falei com o Tarcísio mais cedo, precisa reensinar essa turma a dizer a expressão direitos humanos. Eles desaprenderam. Você olha a nota da Glaze, você olha as manifestações da cúpula do PT, é uma coisa técnica, assim, né? Não, faltou planejamento, faltou organização, faltou isso, faltou aquilo. Não, é a despolitização, é a politização através da despolitização. Desculpa, Yasmin, ter te interrompido, mas é muito indignante, é muito dramático o que a gente está vivendo. Podemos ter 114 mortes, mais do que o massacre do Carandiru. Fala, Yasmin, te devolvo. Precisa abrir Não, isso, sem problema, Mauro. Não, sem problema, assim. E dificilmente vai ser prestada a devida assistência a essas famílias, né? Após o crime, assim, essa família não vai ter apoio psicológico, apoio jurídico, né, vindo dessas figuras que não estão se posicionando devidamente, e aí, mais uma vez, certamente, os movimentos ali comunitários, a própria família é que vai, entre si, construir as duras penas essa assistência, né, que é o que a gente vê recorrentemente. Não há uma política pública, por exemplo, que preveja que mães que perderam seu filho, como aqui no caso de Pernambuco, Joelma Andrade, né? O filho dela andando, Mário Andrade de bicicleta, encostou sem querer no carro de um policial, o policial matou Mário. Até hoje, essa mãe não tem nenhuma assistência, né? E aí eu vejo que é o Estado cumprindo o seu papel de controle e extermínio mesmo do nosso povo, da nossa classe. Então, bora lá, gente, para a questão da tarifa zero aqui no estado de Pernambuco. Mauro, primeiro, para contextualizar quem está assistindo, Pernambuco, assim como outros estados, tem um histórico muito interessante de luta pelo transporte público, que é preciso trazer à tona, precisa trazer à memória, né? Não é nova. Aí que falou aí, só o Movimento Passe Livre já está completando 20 anos de história e de luta. Então, é importante a gente trazer à tona essa memória, porque na medida em que a gente conquista a popularização do debate sobre tarifa zero e da mobilidade como um todo, chega também um oportunismo, tanto do setor empresarial, que está vivendo uma crise. Eu imagino que talvez o Paik tenha comentado sobre isso, né? Uma crise que tem a ver com um modelo de remuneração, né? Que não é baseado na oferta, enfim.
vê na tarifa zero um caminho possível para a sua manutenção, né? O caso dos empresários aliados, por exemplo, às direitas locais, né, em nossos estados. E também há um oportunismo, sabe, Mauro, que eu vou ser muito transparente nesse período agora, na própria esquerda, que há anos, né, tem gente, eu comentei num debate dos metroviários que eu tive junto com o João de Manuel, Tiago Mendes, que é dirigente do metrô, e o vice-presidente do PT, e tem gente aqui, político aqui no nosso estado de esquerda, que está no 5º mandato e está puxando a audiência pública agora sobre tarifa zero. Por que agora? Oportunismo às vésperas da eleição. E aí a minha preocupação não é que eles falem sobre tarifa zero, eu quero que todo mundo fale sobre mobilidade tarifa zero e melhorias no transporte público. Agora a pergunta é, vocês vão levar até as últimas consequências esse programa completo que a gente apresenta através do Sistema Único de Mobilidade e da carta da nossa Caravana Nacional pela Tarifa Zero? Eu acredito que não, porque quando chegar na parte da estatização, quando chegar na parte do controle popular, vai entrar de encontro com essas frentes amplíssimas que o PT, por exemplo, o PSB fazem parte, né? Então, Pernambuco tem um histórico importante. Eu integrei a Frente de Luta pelo Transporte Público Pernambuco, que hoje não está em funcionamento, e atuo nessa pauta agora, nos últimos anos, a partir de uma coletiva chamada FAS, as Feministas Antirracistas Socialistas. Acho importante demarcar isso, porque a maioria dos usuários e usuárias no transporte somos nós, população negra, e uma vez que a gente traz essa luta por melhoria no transporte público e por gratuidade, né, um transporte sem catraca, a gente está falando sobre acesso a outros direitos. Então, a gente tem mulheres que não fazem os seus exames com regularidade porque encontram na alta tarifa um obstáculo. A gente tem uma classe trabalhadora submetida a uma escala 6x1, que quando chega momento de lazer, ou, se for o caso, cuidar da saúde mental, vivenciar um momento de cultura, né? Pernambuco é um estado de muita efervescência, então o carnaval já começou, os ensaios já começaram, a gente encontra na tarifa de 4,10, de 4,30, um obstáculo para acessar todo o nosso território. Eu estou falando das cidades, mas também da área rural e do campo. Então, por isso que essa luta ela vai trazer muitos benefícios para a nossa classe, né? E como o Paik colocou, não é algo que se encerra na tarifa zero. A gente está lutando por um outro modelo de mobilidade em nossos estados, em nosso país, e que a construção desse modelo de mobilidade envolva rodoviários e rodoviárias, metroviários e metroviárias, e nós que somos usuários e usuárias. Aqui, o transporte público na região metropolitana é controlado por um conglomerado de 9 empresas, porque uma já faliu, já quebrou, que foi a Veracruz, e com a quebra dela, a gente teve demissão de trabalhadores e trabalhadoras que, se não fosse a luta do sindicato, tinham ficado ao léu, e no Agreste, no Sertão, nas outras regiões do nosso estado, é de controle do governo, que não tem enviado subsídio para a manutenção do transporte público. Então, nessas outras regiões do nosso estado, a situação está mais grave ainda. Perfeito. Deixa eu, mais uma vez, interromper o tema, que essa coisa do Rio de Janeiro realmente está nos tomando conta, né? Olha, o cenário cada hora é pior, tá? É isso, manchete do Globo agora, né? Já são mais de 120 os mortos pelo governo Cláudio Castro. 120 já é a maior chacina, o maior massacre da história do país, superando de longe o massacre do Carandiru. O governo, inclusive o governo estadual, reconheceu que esses corpos encontrados pelos moradores, mais de 50, não estavam na contagem oficial. Por isso que já estamos falando em 120 corpos. O texto desta reportagem é de rasgar o peito, né? Ao longo desta madrugada, 56 corpos foram levados até a Praça São Lucas,
na Estrada José Lucas, no Estrada José Rucas, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Os cadáveres foram retirados da Mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde ocorreram os confrontos mais violentos entre policiais e traficantes na terça-feira. Com isso, sobe para 120 o número de mortos na ação mais letal da Polícia do Estado. Ouçam agora esse trecho. Entre os que acompanham a cena dos corpos chegando, predomina o silêncio profundo, enquanto muitos se aproximam para tentar reconhecer os corpos. Pessoas com luvas estão cortando parte das roupas dos mortos para facilitar a identificação. É esse grupo de moradores locais que faz a contagem dos mortos. É inacreditável, né, que a gente esteja vivendo essa situação, e mais uma vez eu não quero cometer injustiças. Voltei ao perfil do presidente da República, voltei ao perfil de Gleisi, voltei ao perfil das lideranças do PT, ao perfil do Partido dos Trabalhadores, ao perfil do presidente do Partido dos Trabalhadores, ao perfil do Quaquá, que é o que defensor de bandido bom é bandido morto, e zero, nenhuma manifestação, né, da parte deles. Impressionante realmente que a gente esteja assistindo essa situação no país. Eu quero fazer um vínculo, se for possível. Por favor. Aproveitando, claro. Que é um vínculo, e olha, faço isso assim com muito pesar, sem nenhuma, né, não é a ideia de pautar o tema onde quer que ele esteja. Mas, como você colocou, né, nesse processo de pesquisa, etc., nós fizemos esse livro, Mobilidade Antirracista, que ele é uma produção coletiva de uma série de organizações e de militantes, de pesquisadores sobre o tema da mobilidade. E eu fiz a minha tese de doutorado também, né, eu concluí ela há um ano e 3 meses atrás, sobre mobilidade e racismo. Uma das coisas que estão presentes nela, ali, é de como o transporte coletivo brasileiro, que foi fundado no final do século XIX, na segunda metade do século XIX até o começo do século XX, ele foi montado muito influenciado pelo projeto das elites nacionais da época, que era um projeto de, na crise do sistema escravista, na crise terminal do sistema escravista, reconstruir a sociedade, né, uma crise do sistema escravista, ser uma ruptura com o escravismo, ser uma ruptura com aquelas elites, a mobilidade ela foi influenciada pelo projeto da elite, que era de embranquecer o Brasil, de realizar um processo eugênico, ou seja, de genocídio da população negra, e de controlar a circulação da mobilidade da população negra, de controlar a circulação da população negra como um passo do projeto de Brasil. A mobilidade no Brasil ela segue um tanto esse propósito. Então, a mobilidade urbana ela é montada no mesmo processo em que é montada o presídio no Brasil. Presídio e ônibus têm algum tipo de relação que não é metáfora, certo? Para nós, negros e negras, está presente a possibilidade, durante a nossa vida, nós pensamos várias vezes, que nós podemos, em algum momento, estar com a mobilidade completamente encarcerada pela polícia, por nós querermos ou não. E no limite, né? Ou seja, está na presença de qualquer negro, qualquer jovem negro ou adulto negro do Brasil, já parou para pensar em algum momento da chance de ser preso, de passar alguns anos na cadeia. Qualquer mulher negra já pensou nessa possibilidade, ou na possibilidade de acompanhar algum filho, irmão, primo, que esteja preso, certo? O encarceramento é parte da nossa ideia de mobilidade. E a ideia de que nós podemos morrer a qualquer momento por bala de fogo, circulando por um bairro que não é o nosso, andando por um bairro do centro, sendo confundido e abordado pela polícia. O número de baculetes, de violência que a gente sofre, isso é guerra, é uma baixa intensidade do que aconteceu no Rio de Janeiro agora. A nossa mobilidade está cerceada por isso. A pessoa negra do Brasil hoje, ela tem um problema na mobilidade, para além da passagem, para além de tudo isso que tem enfoque racial. A pessoa negra é quem menos pode pagar passagem, a mulher negra é quem menos pode pagar passagem e quem mais precisa fazer viagens, porque é quem menos tem carro e quem mais precisa fazer viagem da família, para serviço familiar, para serviço de trabalho, para atividade comunitária, para atividade religiosa. A mulher negra é quem mais usa o ônibus no Brasil hoje, né, quem mais tem número de viagens diárias no Brasil hoje, e é quem menos recebe. Então, tudo isso tem uma racialização da mobilidade em que a tarifa zero é um mecanismo de combate. Mas tem essa outra parte da mobilidade aí. Nós não vamos poder circular de bairro em bairro. O povo preto hoje do Rio de Janeiro não pode circular na rua.
não pode circular na cidade com tranquilidade, porque pode tomar tiro a qualquer hora. Isso é um recado. Então, assim, o genocídio da população negra tem um papel também, né? O genocídio da população negra, que é um projeto amplo, dos mecanismos dele é controlar a nossa mobilidade. Né? É um controle da mobilidade que, se você estiver no bairro que você não puder, você vai tomar um tiro na cabeça e acabou. E você vai virar só um desses corpos aí. E é só um desses corpos, porque isso não significa nada, do ponto de vista de mobilização da esquerda brasileira, do ponto de vista de mobilização do que há de conglomerado do Estado. E aviso mais, nós temos 3 semanas aí, no máximo 3 semanas, em que isso vai ser atenção pública. Mas é muito possível que na segunda da semana que vem, esses corpos mortos aí já estejam esquecidos. E nós só essa memória, a nossa mobilidade vai estar restrita, porque a gente vai ter medo de circular. É essa que é a gravidade dessa desgraça, dessa situação, dessa situação abjeta e absurda, assim, né? É isso. É interessante essa ligação que você faz entre a chacina, o massacre do Rio de Janeiro e a questão da mobilidade, né, racializada, né, do país. Antes de passar para Yasmin, só uma questão, pai, que deixa eu ler alguns comentários e aí fazer uma pergunta que pediram para fazer para ti aqui. Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique ao lado dos pobres. O Leandro Bispo dizendo, salve, pai, que abraço do Fla, anti-antifa, DF. Flamenguistas, é isso aí. Alguém perguntando aqui se eu conhecia a história da morte do padre Josimo nos anos 80, foi uma liderança que resistia à família Caiado e outros latifundiários do Tocantins. Não é muito nosso tema hoje, a gente volta a falar dele. Claro que conheci padre Josimo, era um dos principais nomes da Pastoral da Terra nos anos 80. O Sérios Tube dizendo, o governo Lula é só decepção, quem defende a chacina é cúmplice, fascista nem é gente. O Daniel Teixeira, Gaza foi laboratório, agora sabem até onde podem ir, né? E aí, pai, que há uma pergunta que fizeram aqui para ti, pediram para te perguntar, se você pode dar alguns exemplos dessas 138 cidades onde tem a tarifa zero, e se há cidades em que este modelo, né, porque é o que você falou, não adianta fazer tarifa zero e continuar na mão das empresas privadas, né? Tem que fazer tarifa zero e construir empresas públicas para operar o sistema. Já tem esse modelo em alguma dessas cidades? Sim. Sim. Vou falar um pouquinho de economia política e das cidades. Uma coisa que eu não falei naquela pergunta anterior. Qual o legado de 2013? Um legado evidente de 2013 é a tarifa zero, mas ele passou ao largo do debate público. Porque as manifestações contra o aumento das tarifas deste século, certo? Elas foram de tal nível consequência e constância que elas tornaram muito caro o processo, o custo político do aumento das tarifas. Ou seja, a classe trabalhadora, a população negra periférica, os movimentos de mulheres, etc., organizado na luta contra o aumento das passagens e por tarifa zero, inviabilizou, do ponto de vista da economia política, do conflito social, inviabilizou que os empresários de transporte continuassem aumentando a tarifa do jeito que aumentavam, certo? E aí um equilíbrio da economia política, ao custo da classe trabalhadora, né, de pagar a passagem, e as lutas da classe trabalhadora para impedir os aumentos de passagem que colocam limites, né, para os empresários de transporte, né? Isso fez com que em várias cidades no Brasil, como o aumento de passagens parou com o nível que estava, principalmente após 2013, os empresários de transporte entrassem em retração de lucros. Ou seja, eles lucravam, vamos imaginar que 1 bilhão por ano, começaram a lucrar 500 mil, 300 mil por ano. Um empresário que o lucro está diminuindo, ele para de receber investimento, porque o capitalismo vai funcionando nisso, né? Ou eles investem em setores como a Uber, que mesmo dando prejuízo, eles querem porque reorganiza as relações de classe, ou os setores consolidados, eles vão recebendo investimento à medida que dão lucro, né? Então, os empresários pararam de receber investimento, entraram em retração de lucro, e começaram a falir, especialmente nas cidades pequenas e médias, que são as cidades onde tem menos usuários, então, onde o custo do serviço de transporte não se pagava já só pela tarifa. Então, nessas cidades, o transporte começou a falir. E ele começou a falir, eu estou explicando assim, né? Que eu estou apresentando aqui, essa é a nossa formulação de anos de pesquisa.
pelas lutas dos movimentos sociais, pela economia política. No Brasil inteiro, os aumentos de tarifa começam a diminuir, né, a partir de 2008, 2009, mas fundamentalmente em 2013, ele já entra numa retração total, né, numa diminuição. Então, as cidades pequenas começaram a implementar a tarifa zero por isso, porque nessas cidades o transporte faliu antes. E aí nós temos 138 cidades. Cidades em que o transporte ele é operado por empresas públicas. Curiosamente e contraditoriamente, como é a luta do transporte, a cidade que tem o melhor modelo de tarifa zero do Brasil hoje é a cidade de Maricá, do ponto de vista de implementação. Na cidade de Maricá, há uma empresa pública, que é a EPT, Empresa Pública dos Transportes, que é uma empresa pública que opera a tarifa zero em todo o município. E nós somos vermelhinhos lá, né? E há conselhos que gerem o transporte da cidade e há um redesenho das linhas e um vínculo da empresa de transporte público com uma empresa pública de operação de bicicletas também, em que você pode, com cartão, entrar e pegar a bicicleta e rodar pela cidade. Há outros modelos. Há um modelo de cidades em que, por exemplo, que é o caso de Formosa, acho que São Caetano, não vou recordar agora este modelo dessa cidade, em que a prefeitura ela só aluga o ônibus da empresa da concessionária. E os trabalhadores são da prefeitura, só que o ônibus ele é de posse da concessionária e a prefeitura aluga o ônibus da concessionária. Há os modelos em que as cidades têm pago tarifa zero, pago para os municípios pelo custo do transporte, né? O que Yasmin colocou aí. Hoje, se um ônibus roda com 200 ou com 30 pessoas, não muda o custo do serviço. Tá? O ônibus não fica mais caro se tiver mais ou menos pessoa dentro deles. Isso por um motivo que é meio chato de dizer, mas é que o transporte coletivo no Brasil, o transporte como um todo, ele é orientado em torno do transporte de cargas. E o transporte de cargas ele é organizado para carregar uma ampla carga de forma que isso não altere seu custo. Isso é uma base da engenharia eletrônica, da engenharia civil, da engenharia de trânsito, da engenharia de transportes, né, da organização técnica, né, do transporte coletivo, né, do sistema de transportes. Ou seja, um ônibus ele vai custar o preço da gasolina, né, ou do diesel, no caso, né, e o preço da depreciação dele, que é pelo tempo de uso. Ou seja, um ônibus ele vai custar para fazer uma viagem, vamos imaginar que R$1.000 ele custa para rodar um dia inteiro. Não é esse tanto, não. Mas vamos dizer que ele custe R$1.000. Esses R$1.000, esse custo não altera se ele estiver rodando com um ônibus vazio ou com um ônibus cheio. Assim como um caminhão. Ele não muda o custo dele se tiver com mais ou com menos carga dentro dele. Porque eles organizam toda a suspensão e etc. para que esse custo não seja modificado pela carga. Por que eu estou dizendo isso? Porque o jeito que o transporte é pago hoje no Brasil, ele perverte isso, né? As cidades que estão implementando tarifa zero e que estão pagando como se fosse um frete para a empresa rodar na cidade, ou seja, você vai rodar com 6, 7 ônibus, então eu vou te pagar o custo de operação do ônibus, mais um custo de lucro para você, e o seu ônibus vai rodar pela cidade, independentemente do número de passageiros que tiver, certo? Tem cidades que estão fazendo assim. E outras cidades estão pagando o transporte, né, pelo número de usuários que entram nele, o que é um erro, porque o custo do transporte não se modifica, certo? Não sei se ficou claro, não sei se eu dei uma confundida aqui, mas são esses 3 modelos: empresas públicas de transporte, empresas que contratam por meio de frete o transporte, pagando o custo da circulação do veículo, e empresas que pagam pelo número de passageiro que entra no ônibus. Esse terceiro modelo é um modelo que dá muito dinheiro para a empresa, independentemente do custo dela. Então, as empresas vão rodar com menos ônibus, rodam com menos ônibus, porque tem mais lucro. Então, isso prejudica o transporte, certo? Então, nós temos esses 3 modelos. E aí são variadas as cidades. Eu falei de Maricá, tem Lusiânia aqui, tem Formosa. Eu vou colocar aqui uma lista, não sei se você pode... se você pode compartilhar aí no chat as cidades com tarifa zero no Brasil, né? São Caetano do Sul, Balneário Camboriú, Vilhena, Japeri, Caucaia, no Ceará, Campo Belo, em Minas Gerais, Parobé, no Rio Grande do Sul,
Paracambina. Você está me mandando pelo WhatsApp? Eu estou mandando aqui Ou aqui no chat? Isso. Perfeito. No nosso no chat interno aqui, né? Isso. Perfeito. Ou seja, são 138 experiências. Nós estamos fazendo, muitos grupos de pesquisadores, fazendo um censo da tarifa zero no Brasil, juntando esse conjunto de experiências. E elas vão variar em 5 coisas. Primeiro, como financia? Estão sendo financiadas com recursos públicos, mas tem cidades que estão criando impostos sobre os mais ricos para financiar. 2, gestão. Tem cidades que têm modelos de conselhos de usuários e trabalhadores que estão discutindo a tarifa zero. Tem cidades que está sendo só implementação por técnico. 3, operação. Tem cidade que está operando com empresa pública ou com empresa privada, certo? O 4 é o jeito de calcular o custo. Tem cidade que está calculando o custo para a empresa lucrar mais, que esse custo pagando por passageiro, e tem cidade que está operando, que é o correto, o racional, o que a gente defende, que é pagar pelo custo do serviço. E o 5º é esse vínculo com a qualidade do meio ambiente, com a circulação da cidade. Tem cidade que está redesenhando as linhas, que está fazendo de um jeito que combata o racismo na cidade, né? E a segregação. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Ou seja, nós temos 138 experiências. E como elas aconteceram por conta desses conflitos sociais, elas estão acontecendo, ou seja, a forceps, porque a classe trabalhadora se movimentou e modificou a economia política do transporte, nós não temos uma organização nacional dessas experiências. Nós não temos uma forma do governo federal estimular as experiências de tarifa zero, colocar financiamento federal nelas, por meio de taxação do setor produtivo nacional, das grandes empresas, das imobiliárias, das construtoras, etc. E tal, né? Colocar dinheiro no transporte e poder ordenar ele, como é o Sistema Único de Saúde, né? Que funciona com o Sistema Nacional, que tem um ente municipal, ente estadual e ente federal. Né? Isso não tem no transporte hoje. Mas nós temos, então, assim, 138 experiências dos mais variados tipos, em que a gente fez entrevistas, conversas, etc., e dos mais variados aspectos ideológicos também das prefeituras. Né? Perfeito. É isso. Legal. Não, bem legal, botei a lista, botei na tela, botei no chat também, para quem quiser ver a lista das 168 cidades. A Yasmin conseguiu voltar agora, nós vamos ter que encerrar para entrar o próximo bloco de convidados, mas espera aí. Yasmin, nós vamos remarcar a sua vinda aqui, tá? Semana que vem você volta aqui. Hoje foi muito atribulada a sua vinda. A entrevista toda foi atribulada, com razão, né? Por conta do massacre do Rio de Janeiro. É uma prioridade para nós hoje. Mas queria te entregar, então, para você fazer aí 2 minutinhos o nosso encerramento aqui, por favor. Show, Mauro. Obrigada mais uma vez, né, pela essa troca. E as pessoas que estão assistindo também, eu quero compartilhar um pouco sobre a nossa caravana, né, Paik? A gente realizou uma série de plenárias ao longo dos últimos meses, em que essas plenárias inicialmente puxadas pelo movimento Passe Livre, e aos poucos foi reunindo mais organizações, tanto organizações sindicais vinculadas aos trabalhadores e trabalhadoras dos transportes públicos, de dezenas de estados brasileiros, né? Então, a gente coletivamente construiu uma caravana pela tarifa zero, em que fomos até Brasília para não só fazer um protesto lá, mas também para fazer intervenções no Congresso Nacional. E no que consistiram essas intervenções? A gente teve reunião com a liderança do PT, nós tivemos reunião com a liderança do PSOL, fomos chamados, né, e convidadas também a dialogar com outros gabinetes, com outros parlamentares, para apresentar a nossa carta, que é uma carta, na verdade, que reúne tudo isso aqui que eu e Paik colocamos e que eu vou compartilhar com você, Mauro, para, de alguma forma, socializar com quem está assistindo. É uma carta que ainda está aberta para assinatura, mas que reivindica não só a tarifa zero, mas a construção de mobilizações pela tarifa zero e por essa outra mobilidade que a gente quer construir. E aí, nos próximos meses, certamente vocês vão ver
que essa luta que antes acontecia muito em torno do aumento das tarifas como uma reação nossa, vocês certamente verão de parte de nós uma maior ofensiva, no sentido de não esperar o aumento da tarifa para construir novos protestos e novas mobilizações em torno dessa questão. A gente não tem ilusão nenhuma, e aí eu falo pela minha organização especificamente, nessa institucionalidade de que o Congresso vai entregar para a gente ou aceitar o que a gente quer. Eu acho que é uma visão compartilhada, né? Não tenho certeza que é uma visão compartilhada com o movimento Passe Livre também, mas o que é que a gente quer de imediato, e a gente vai fazer pressão por isso, é que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, destrave a proposta de Sistema Único de Mobilidade, do SUM, e que isso possa ser discutido também no Congresso Nacional, na medida em que a gente faz esses enfrentamentos fora também da institucionalidade. Então, a gente faz esse chamado para que todo mundo siga o Instagram, @tarifazerobr. A gente vai colocar agora a carta lá, o link da carta para quem quiser assinar, para quem quiser acompanhar nossas próximas mobilizações, que serão mais nacionalizadas, né, e menos dispersas. Ok, legal. Vamos falar, Paik, para encerrar, então. Vamos encerrar com o Paik, desde já dizendo que esse é um tema nosso, tá? Vamos continuar com o tema da tarifa zero e da mobilidade urbana como um tema central para nós aqui. Fala, Paik. Agradecer o espaço, acho que, de fato, a entrevista foi atribulada pela conjuntura, eu acho que não, né, acho que se trata disso, né? Mas eu gostaria de continuar essa conversa em outra ocasião, em outro momento. Acho que o principal questão, assim, acho que a Yasmin já foi muito feliz em tratar da caravana, é um chamado para a esquerda brasileira. Nós construímos, com nossas forças, a nossa geração de militantes, né, e as que vieram atrás de nós, e as que estão subsequentes, construíram a tarifa zero no Brasil com movimentos sociais, né, com lutas de rua e com organização da classe trabalhadora. Ela está no momento agora em que ela está sendo considerada pelos governos, em que há uma tentativa de empresários de transporte que, para não falir, vão tentar voltar a uma forma de acumulação por meio da tarifa zero, a qual eles são contra, certo? Mas eles vão preferir tentar se reorganizar em torno da tarifa zero do que serem atropelados por ela, vão tentar cooptar a pauta. E há hoje um debate público na sociedade. A esquerda foi quem colocou, os movimentos sociais, né, as organizações, inclusive da esquerda radical, foi quem colocou essa pauta em tema na sociedade brasileira. É nossa responsabilidade retomar e constituir essa pauta como um processo que atenda às nossas aspirações revolucionárias, certo? Então, esse é o convite, esse é o chamado às organizações. Quando a luta está próxima da vitória, é a hora que os oportunistas, é a hora que todo tipo de articulação vai tentar ser feita para desvirtuar ela do seu caráter e do seu propósito. Então, esse é o chamado às organizações da esquerda combativa, da esquerda classista, da esquerda revolucionária brasileira. Nós temos a possibilidade de, por meio da luta da tarifa zero, ter inserção, ter organização, ter vínculo com o conjunto da classe trabalhadora, da população negra, das mulheres, do conjunto das cidades, da população periférica brasileira, com um debate real e uma pauta real que afeta o conjunto da população. É nossa responsabilidade fazer essa luta. Então, queremos chamar todas as organizações a somarem fileiras, seja na plenária nacional, né, das organizações por tarifa zero, seja construindo suas articulações e organizações, mas isso é um debate público que nós colocamos na rua e que nós temos como conquistá-lo por ela, por meio dela, por meio da ação direta, por meio da luta de rua, por meio do fortalecimento das nossas forças, certo? E aí sim, disputar, pressionar o parlamento e derrotar os empresários de transporte. É isso. Saudações. Fechou. Por uma vida sem catracas. Nosso primeiro encontro, Paik e Yasmin, em torno dessa luta da tarifa zero aqui no Manhã Brasil, primeiro de vários que promoveremos daqui para frente. Por favor, vão mandando mensagem para mim também, atualizando da luta, para a gente ir agendando novas conversas. Yasmin, Paik, muito, muito obrigado. Tá? Grande abraço para vocês, boa caminhada, boa luta, até a conquista da tarifa zero em todo o Brasil. Tchau, valeu.